Apareceu para vocês? Não. Ainda não. Quando aparecer, avisa. Agora. Agora foi. Pronto. Pronto, gravando? Tá gravando já. Pronto. Oi, gente, boa tarde. A gente vem aqui com um pedido de desculpas primeiro, porque a nossa gravação da aula da quinta-feira não deu certo. Então, essa aqui é uma gravação extra para vocês. Então, vamos dar continuidade aos assuntos de história, que vamos começar pelo Brasil Império, a partir de Dom Pedro II. Pode passar. Obrigado. Então, antes da gente falar sobre, cronologicamente, a história do Brasil Império, a partir de 1840 até a queda dele, a gente precisa entender o que era essa formação do Brasil, o que é essa formação do Estado Nacional Brasileiro. Então, por isso que a gente vai tentar identificar aqui quem é que escreve a história desse Brasil. Então, primeiro a gente tem que pensar o que era o Brasil no século XIX. Quem eram as pessoas que pensavam o Brasil do século XIX e como é que elas se comportavam nesse meio tempo. Então a gente tem que ver quem eram também esses brasileiros, quem eram reconhecidos como brasileiros e ao mesmo tempo quem não eram os brasileiros. Então a gente vai ter toda uma construção da história nacional a partir do que a gente vai chamar do IHGB, que é o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, mas também a partir de uma pequena elite intelectual que vamos chamar de primeira geração romântica, o romantismo brasileiro. E a partir desse romantismo brasileiro você vai começar a construir em obras literárias e também em documentos históricos sobre a história do Brasil, contar como é que o Brasil foi fundado. Então a gente vai ter aquele movimento do nativismo, então a gente vai ter a Iracema, o livro do Guarani, que vão dar essa identidade nacional, essa identidade do índio como o elemento nacional, elemento integrador nacional, e também vamos dar a questão esse homem branco na sociedade, esse homem branco responsável por fazer todas as transformações, fazer todo o andamento da construção política, da construção do Estado brasileiro. Então a gente vê que... pode passar, Will, por favor? Que a gente entende o Brasil a partir de uma visão muito mais próxima da narrativa histórica, que vai confluir em 3 rios. E a confluência desses 3 rios vai dar o povo, a gente chama de povo brasileiro. Mas o que seriam esses 3 rios para a narrativa do século XIX? Que o Brasil seria formado a partir de um rio branco, um rio amarelo e um rio negro. Esse Rio Branco significaria toda a população e toda a herança europeia, portuguesa, que iria levar a uma civilização. O Rio Amarelo significava praticamente todos os habitantes originais, todos os nativos indígenas que aqui já viviam, e eles eram os nativos não selvagens. Eles eram os nativos puros, de bom coração, o verdadeiro espírito nacional brasileiro. E a gente teria o Rio Negro, que seria o processo de incivilização, que a partir da presença do Rio Negro, a presença da população negra, não iria existir civilização no Brasil. Então deveria existir um processo de miscigenar, ou seja, de miscigenar e embranquecer a raça brasileira. Porque naquele momento o Brasil é entendido como um país mestiço. E para muitos países, principalmente na Europa, o Brasil ser um país mestiço era uma desgraça. Porque a gente tem que pensar a construção dessa identidade nacional brasileira a partir dos modelos que estavam na Europa naquele momento. Então a gente vai ter o darwinismo social, o evolucionismo, questões de eugenia, e você via que o Brasil era fruto da união de 3 raças, a branca, a indígena e a africana, não era visto como uma maneira positiva. Oi? Tá escutando? Desculpa, se der para repetir, porque travou um pouquinho a tua fala. Travou? Travou. Certo. Voltando.
O que era vigente na Europa naquele momento, principalmente os pensamentos do darwinismo social, o pensamento positivista e o pensamento eugenista, era que o Brasil não era um país pronto para a civilização, para o próximo passo da civilização, por causa da mistura dessas três raças. Então, o Brasil era um país mestiço, o Brasil é um país mestiço, mas que ao longo da sua narrativa histórica, ele foi dando mais prioridade a protagonismo de uma raça, que é a raça branca. E aqui a gente tem que entender que a gente não está falando de raça biológica, a gente está falando de uma construção de uma raça social, que a gente entende que existe todo esse processo de racismo no Brasil e que existem raças sociais construídas para manter privilégios e para conquistar e dominar locais. Então a gente vê que no Brasil a raça branca, ou seja, a população mais branca da população, conseguiu construir essa narrativa e querer se colocar como papel civilizador. Eles iriam levar o Brasil para frente, eles seriam a civilização. Enquanto o indígena representava a base nativa, selvagem ao mesmo tempo, mas também os que de bom coração que iriam salvaguardar o Brasil, resgatar o Brasil, o negro ele seria aquele processo que dava o freio nesse processo civilizatório. E para você superar esse processo civilizatório, você tem que substituir pelo pela uma mão de obra mais branca, você tem que substituir por uma imigração mais branca. Por isso que a gente vê que a construção do Brasil no Império, ele é muito voltado nesse discurso. Você tem que construir um Estado nacional, e esse Estado nacional, ele é formado de um povo mestiço. Ele tem um território delimitado, ele tem uma língua delimitada, que é o português, mas o seu povo é um povo mestiço. E para você chegar no processo de civilização ao modelo da Europa, você tem que embranquecer o máximo possível essa população. Pode passar? Por isso que a gente também tem essa figura do imperador Dom Pedro, o Dom Pedro II, como um regente absoluto. Ele era forte, ele tinha que se manter no poder e equilibrando as elites políticas brasileiras. De um lado, você teria que equilibrar o poder com os liberais, do outro, você tem que equilibrar o poder com os conservadores. E, ao mesmo tempo, pode passar? Você tinha que ter todo um controle de uma população de escravizados, de ex-escravizados e todos os libertos que iriam compor a massa do império. Seriam os súditos do imperador. Então, por isso que a gente tem sempre a ancestralidade brasileira volta-se para as mulheres negras. São sempre mães de santo, amas de leite, trabalhadoras domésticas. Então, a gente tem toda uma construção no Brasil voltada para essas mulheres. São essas mulheres que carregam o Brasil nas costas, literalmente. E, ao mesmo tempo, pode passar também, a gente tenta invisibilizar ou romantizar esses indígenas. Esses indígenas, se a gente for ver a questão da luta, da resistência deles durante o Brasil Império, é muito ativa. Porém, eles são apagados da história oficial do Brasil e são colocados na literatura, como os romances de José de Alencar, entre outros autores, como um índio docilizado, um índio romântico, que vai se apaixonar sempre pelo ou um homem branco ou uma mulher branca e vai querer sempre se tornar muito mais próximo da civilização. Que, quanto na realidade, era o contrário. Esses índios estavam, sim, vivendo as suas realidades e também resistindo às investidas e às opressões de uma sociedade latifundiária e uma sociedade muito patriarcal. Pode passar? Por isso que a gente vê que essa construção e essa consolidação do Estado imperial, ele demora mais ou menos entre 1840 até 1889, ou seja, são quase 50 anos dessa regência, desse governo do Dom Pedro. Então a gente vai perceber que o Dom Pedro ele começa bem novinho, com 14 anos, e ele vai se estendendo até mais ou menos os
seus 60, 65 anos de idade. Por isso que a gente divide também em três momentos. A gente divide esse Estado Imperial de 1840 até 1850, com esses anos iniciais que ele ainda é muito imaturo, ele ainda é muito jovem e tem muitas disputas políticas entre os conservadores e os liberais. A partir de 1860 e 1870, percebemos já existe uma maturidade do Dom Pedro II, que é quando ele começa a tomar decisões envolvendo a modernização do Brasil, a modernização das lavouras de café, a expansão dessas lavouras de café, a relação dele com outros estados na Europa e na América, a influência dele e a presença dele na Guerra do Paraguai. E, por fim, na década de 80, a gente vê que já existe uma decadência, um pequeno declínio desse império até o fim, o fim do império com o golpe republicano e Dom Pedro praticamente sendo expulso do Brasil e indo viver em Paris. Pode passar? Mas vamos lá. Quando a gente fala de Brasil Império, a primeira coisa que a gente foca é no golpe da maioridade. E a gente precisa entender que esse golpe da maioridade também foi um golpe contra a dona Januária, a princesa Januária, que a gente quase não fala. Mas, recapitulando, se a gente vê todos os filhos de Maria Leopoldina com Dom Pedro I, Dom Pedro II ele só tinha 14 anos quando assumiu o poder. Na linha sucessória dele, quem deveria assumir o poder era a irmã dele mais velha, Dona Januária, que já tinha 18 anos. E, por lei, deveria assumir a coroa depois que a regência terminasse. Porém, com manobras políticas, tanto de conservadores quanto de liberais, eles não queriam que Dona Januária não assumisse o poder do Brasil porque identificavam nela uma pessoa fraca, para os padrões da época, viam que uma mulher não poderia dirigir e governar o Brasil, visto a ebulição política e os conflitos regionais que ocorreram anos antes, e eles precisavam de uma figura masculina muito mais forte. Então, por isso, infelizmente, Dona Januária não foi colocada no trono como a rainha do Brasil, a imperatriz do Brasil. O que ocorreu foi um golpe dos liberais em cima dos conservadores. E esse golpe tinha a simples pretensão: os liberais precisavam se colocar de novo no poder e precisavam do apoio do imperador. Se o imperador tivesse o apoio dos liberais, os liberais poderiam colocar em prática a sua mentalidade, o seu plano de agir no Brasil, que seria uma espécie de descentralização do poder e dando maior autonomia às províncias. Os conservadores tinham uma ideia contrária a isso. Os conservadores pensavam que o poder deveria ser concentrado na corte do Rio de Janeiro e, a partir dali, as decisões deveriam ser espaçadas para as outras províncias. O que ocorre? O golpe da maioridade ocorre, os liberais assumem o poder, eles vão fazer novas eleições a partir de 1841, ganham essas novas eleições a partir de eleições muito violentas, e isso vai demonstrar para o imperador que tanto liberais quanto conservadores queriam o poder. E isso você tinha um imperador de 14 anos, com um conselho de ministros ali muito próximos dele. Então, quem estivesse próximo do imperador governava o Brasil. Então, essa era a mentalidade. Então, vamos dizer assim, de 1840 até 1850, existiu sempre essa alternância de poder. Existia pessoas do Partido Conservador muito próximas ao imperador, que ficavam ali no poder. Depois existiam pessoas do liberal muito próximas do imperador que iriam governar. Até que chegou um determinado ponto, que é o período da conciliação, que a gente vai ver que radicais, tanto do lado liberal quanto do lado conservador, eles vão ser afastados desse poder e vai entrar um período de conciliação entre os moderados, tanto do Partido Liberal quanto do Partido Conservador. E a partir dessa moderação, o Brasil iria construir-se um pouco mais na frente. Pode passar? Agora, como é que funcionava a política interna aqui no Brasil? A política interna
era simplesmente construída pelas elites. Não existia a maior parte da população que iria votar, ou ser votado, ou estar ali representado. Então, quando falamos de liberais e conservadores na política, estamos falando de uma classe política, de uma elite política, formada principalmente por barões do café, uma elite voltada para a administração pública do governo. Então, a gente tem viscondes, condes, duques, barões. Então, a gente tem toda uma pequena aristocracia, uma pequena nobreza, vamos dizer assim, próxima do imperador, que também trabalhava junto com ele. E do outro lado você vai ter pequenos profissionais liberais, alguns jornalistas, alguns pequenos empresários que iriam compor essa elite política. Então a gente vai organizar desse jeito. A gente monta esse mapa político. Quem governava o Brasil não era a maior parte da população, era uma pequena minoria. E essa pequena minoria é que mandava na economia, na política interna, em praticamente tudo aqui no Brasil. Então a gente não tinha um fator social, a gente não tinha questões sociais bem vistas, vamos dizer assim. Agora temos as divisões entre essa política interna, entre saquaremas, lusíadas e liberais radicais. Os saquaremas a gente identifica como o Partido Conservador. Os lusíadas são o Partido Liberal e os liberais radicais eles vão se transformar a partir de 1870 no Partido Republicano, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Pode passar. Então, eu quis resgatar esse mapa conceitual aqui da aula do Rodrigo, quando ele falou sobre a regência com vocês. E a gente vê toda essa transformação, essa tendência política de você sair de dois partidos extremamente próximos, diferentes, vamos dizer assim, bem, bem diferentes, que era o Partido Português e o Partido Brasileiro, e ver a sua evolução até chegar ao que a gente vai chamar de Partido Conservador e Partido Liberal. Pode passar? Agora a gente tem que esmiuçar quais eram as características desses dois partidos. Então a gente vê que a base educacional, a base de origem desses dois partidos vai ser sempre a mesma. É uma elite letrada, ou seja, eles tiveram educação básica, eles tiveram educação superior, eles estudaram fora do Brasil, depois voltaram, porque o Brasil não tinha universidades ainda, ele só tinha algumas faculdades. As primeiras faculdades vão começar a surgir no período de Dom João, período de Dom Pedro, mas muitas das elites ainda mandavam seus filhos para a Europa, para Portugal, para a França, e a gente percebe isso, que é uma elite letrada. Mas essa elite letrada ela vai se diferenciar no modelo de Estado, o que é que eles querem para o Estado e principalmente onde eles vão atuar. A base conservadora ela vai atuar principalmente na Bahia, em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Bahia e Pernambuco eram os principais e mais fortes aliados do Estado do Rio de Janeiro, da província do Rio de Janeiro, porque a corte ficava no Rio de Janeiro. Então a gente tem que ver que Bahia e Pernambuco também foram os estados mais revolucionários. Eles foram os estados que tentaram mais vezes buscar por independência. Então a gente tem a Conjuração Baiana, a Revolução de 17, a Confederação do Equador, Revolta dos Malês, Balaiada. Então a gente tem várias revoltas que ocorrem nessas duas províncias, e por isso que você tem uma elite conservadora muito forte. E essa elite conservadora muito forte iria tentar sempre se sobrepor sobre qualquer pensamento liberal ou qualquer pensamento republicano. Do outro lado, na parte liberal, a gente vai ter São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Tanto por causa de questões ligadas ao movimento da Inconfidência, ou porque São Paulo sempre foi muito mais próxima de ter uma indústria, uma pequena indústria, pequenas manufaturas, e o Rio Grande do Sul, por ser muito mais afastado da capital da província,
ela tinha uma tendência a querer ser independente, queria ter uma tendência, tanto que a gente teve a Guerra da Farroupilha, queria ter uma independência próxima ali, próximo ao Uruguai. Então você percebe que essas três províncias, elas têm uma tendência a ser mais liberais por uma tradição de ir contra a autoridade do governo da capital e também de ter essa maior independência e autonomia política. Agora, como projeto político ou projeto de poder, a gente pode sinalizar assim, que os conservadores eles tinham uma visão muito mais centralizada nesse poder. O poder ficava na corte do Rio de Janeiro. Todas as decisões tinham que partir da corte para as províncias. E tudo que fosse discutido na corte deveria ser aplicado a todas as províncias. Essa era a visão dos funcionários e de quem fazia parte do Partido Conservador. Muitas vezes eram proprietários rurais, grandes latifúndios, isso tem que deixar bem claro, eram grandes senhores de café, de cacau, de açúcar, eles eram os grandes poderosos, e ao mesmo tempo eles faziam parte, esse Partido Conservador faziam parte também da burocracia. Essa burocracia do governo é que alimentava também parte do Partido Conservador. No Partido Liberal, as tendências políticas eram outras. Era voltada a uma descentralização, ou seja, as decisões podem partir do governo central, podem partir da Corte do Rio de Janeiro, mas as províncias elas vão ter autonomia autonomia econômica, autonomia política, elas podem organizar suas próprias leis, ou seja, elas queriam o Partido Liberal queria uma espécie de federalismo no Brasil muito parecido com os Estados Unidos, o que era visto pelos conservadores como uma coisa absurda e que não poderia levar o Brasil adiante. Pode passar, Will? Bom, a gente falou sobre quem estava no poder, quem organizava essas articulações políticas, mas a gente precisa saber quem é que votava nessas pessoas para exercer esse poder. Então, por isso que a gente vê nessa primeira parte do Império que vai se manter o mesmo processo de eleição lá da Constituição de 1824. Então, a gente tem uma parte da população que vota, mas é uma parte muito pequena, e essa parte muito pequena ainda vai votar numa parte menor ainda em relação à questão da renda. Pode passar? Por isso que a gente diz que no Brasil o voto era muito restrito a uma camada rica da população. Então, você só podia votar se você tivesse anualmente mil réis. Se você comprovasse que você tinha 1.000 réis, você tinha o direito de indicar alguém para o voto. Então, você tinha a pessoa que podia indicar alguém para o voto, você tinha os eleitores e você tinha os candidatos. Então, você vai ter tudo isso, uma base eleitoral composta por pessoas que tinham dinheiro ou tinham posses. Então, isso já exclui praticamente 90% da população brasileira naquele período, que variava entre ser escravos ou homens pobres que não tinham condições de pagar. Outro detalhe que a gente percebe na forma de eleição era o voto ser apenas para homens livres e, teoricamente, e na prática também, homens brancos. Então você vai ter, por isso que você vai ter uma construção de uma elite branca letrada destinada ao voto. Então a gente vai ter uma aristocracia rural indo votar, a gente vai ter uma pequena burguesia urbana, a gente também consegue observar que alguns comerciantes muito próximos ali das regiões portuárias também vão começar a votar, mas a gente não vai ver mulheres votando, a gente não vê libertos votando, a gente não vê escravos votando. Então a gente percebe que a construção da política interna e a partir do sistema de votação no Brasil é muito mais excludente do que includente, vamos dizer assim. Se fizermos um paralelo, é muito parecido com o que ocorria na Grécia, o sistema de democracia grego. Só tentar fazer esse pequeno paralelo com vocês. Na Grécia, você tinha a votação, você poderia escolher
apenas homens que eram de sociedade ateniense que podiam estar ali naquela cidade e eles tinham determinados direitos enquanto cidadãos. No Brasil, a mesma coisa. Você tinha homens a partir de determinada idade que poderiam ter poder político, econômico, e eles é que mandavam e desmandavam na política interna do Brasil. A gente pode traçar, pelo menos, esse pequeno paralelo entre a democracia ateniense e o sistema eleitoral brasileiro imperial. Pode passar? Visto que a gente percebe essa construção da política interna entre conservadores e liberais, a gente tem que ver que o imperador tinha que lidar com essas visões praticamente antagônicas no sistema de gangorra. Uma hora ele colocava liberais no poder, outra hora ele colocava conservadores no poder. E ficava alternando isso. A grande questão é que, durante praticamente os 50 anos de governo, a Câmara dos Deputados nunca conseguiu entrar em consenso com os conservadores. Então, você tinha a Câmara de Deputados liberal, não entrava em consenso com a ala conservadora, ou vice-versa. E isso fez com que o imperador dissolvesse pelo menos 30 vezes a Câmara e convocasse novas eleições. Para alguns, isso é visto como uma manobra dele de manter o poder ali, não em conflito constante, mas manter esse poder mais controlado nas mãos tanto de liberais quanto de conservadores. Porém, para outros, mostrava o quanto autoritário e absoluto era o poder do imperador, já que ele tinha para si o poder moderador. Só lembrando, no Brasil, a gente tinha os 4 poderes. Tínhamos o poder legislativo, executivo e judiciário, além do poder moderador, que era aquele que poderia dissolver a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições ou até mesmo interferir no judiciário ou em outras áreas. Então percebam que o imperador, ele tinha, além do poder executivo, tinha um poder moderador que era para controlar os ânimos. Por isso que tentou-se criar no Brasil o que a gente vai chamar de cargo de primeiro-ministro ou conselheiro de Estado. Sendo que esse conselheiro de Estado, ele não era escolhido diretamente pelos parlamentares. Não eram os deputados que escolhiam esse conselheiro de Estado. O conselheiro de Estado era escolhido pelo imperador. Por isso que a gente diz que é um parlamentarismo ao contrário, diferente do parlamentarismo britânico, que são os próprios deputados lá que escolhem o representante para ser primeiro-ministro, e não é a rainha. No Brasil ocorre o inverso. Você votava numa Câmara de Deputados, os deputados faziam um plenário e era o imperador que escolhia o presidente dessa Câmara. Então a gente vê que existia uma lógica muito duvidosa aqui no Brasil, e que o imperador Dom Pedro II se colocava sempre como o chefe do poder em todas as instituições. Pode passar? Outro detalhe que a gente percebe do governo imperial são as questões das leis, principalmente voltadas para o fim do tráfico de escravos e, ao mesmo tempo, para a consolidação de alguns privilégios políticos de algumas elites. Então, a gente percebe que, para conservar esses privilégios, a gente teve a chamada Lei de Terras, de 1850. E essa Lei de Terras ela foi fundamental para, literalmente, excluir todos mesmo, negros, indígenas, libertos, mulheres, de ter um processo, vamos dizer assim, mais democrático para o acesso a um lote de terra. A lei deixava bem claro, só poderia ter terras aqueles que pudessem comprar terras a partir de uma determinada quantia. Então você vê que um país que tinha uma vastidão de território, tinha grandes porções de terra, só quem poderia comprá-la era aquelas pessoas que tinham condições mesmo de pagar. Então, grandes latifundiários que queriam expandir seus territórios compravam terras em lotes indígenas, invadiam aldeias indígenas, destruíam quilombos e iriam expandindo o seu território. Por isso que a gente diz que a lei de terras é a consolidação do poder dos latifundiários, é a consolidação
da aristocracia rural aqui no Brasil. E é isso que vai impedir, muitas vezes, que a gente tenha a chamada reforma agrária aqui no Brasil. Por causa dessa lei de terras e por causa dessa construção lá em 1850, ficou muito difícil você regulamentar terras no Brasil, por causa que muitas pessoas compravam essas terras. E essas terras, quando eram compradas, ficava muito difícil de você, se você não fosse o próprio Estado, se você não fosse o imperador ou o presidente mais na frente, pudesse tentar tirar essas terras e destinar essas terras a outras pessoas. Por isso que conflitos com indígenas eram muito constantes nessa época e ainda são hoje em dia. Conflitos com quilombolas se tornou também muito mais constante e essas terras ficaram, mesmo terras impróprias, ficaram assim, ó, a Deus dará, mas não poderiam ser ocupadas. E isso é que vai também formar uma sensação de impunidade muito grande aqui no Brasil, essa questão da lei de terras. Outro detalhe que a gente vê é a longa e gradual leis para o fim do tráfico de escravos aqui no Brasil. Então a gente meio que remonta essas leis a partir dos tratados de 1810 com a Inglaterra, a partir do Congresso de Viena de 1815, que meio que tentou estabelecer as monarquias na Europa e ao mesmo tempo diminuir o processo de escravidão, bem entre aspas, de tentar diminuir o processo de escravidão na América, principalmente por causa da Inglaterra. A Inglaterra tinha todo um projeto político com ela de melhorar não só a economia, mas um projeto humanitário, mas sempre lembrando, a Inglaterra tinha a visão de tentar diminuir a população escrava para você ter mais mercado consumidor por causa do liberalismo da época, mas ao mesmo tempo ela queria acabar com o tráfico de escravos na costa africana para também ter maior penetração no continente africano. Porque ela diminuindo o tráfico de escravos, ela cortava o financiamento de armas e munições que as lideranças africanas estavam tendo contra os ingleses. Então a gente vê que a Inglaterra teve esses dois papéis. Um papel de filantropia, de movimento humanitário contra o fim da escravidão, mas um papel também liberal, capitalista liberal. Então a gente vê que no Brasil a gente vai ter em 1831 a Lei Feijó, em 1850 também a Lei Eusébio de Queiroz, pode passar, Will? Aí a gente tem uma construção de leis abolicionistas com a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário e, por fim, a Lei Áurea, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Mas é só para vocês perceberem esse trajeto, que não é a partir de leis abolicionistas de 1870 que começa o movimento abolicionista a libertar os escravos. Não. Já existia todo um movimento desde 1810, juridicamente, legalmente, para tentar libertar e acabar com o fim da escravidão no Brasil e principalmente no Atlântico, em toda a América. Mas a gente também tem que deixar sempre claro que não foi um movimento a partir das leis que acabou com a escravidão no Brasil. A gente também percebe uma grande resistência da população escravizada, uma grande resistência de libertos aqui no Brasil, que tentaram o máximo possível, junto com os quilombos e uma resistência urbana, libertar tanto escravizados africanos quanto escravizados brasileiros nativos. Pode passar. Então, dando continuidade aí ao que Helder estava falando, ele abordou, no caso, a estrutura política, né? Política, no caso, que a gente pode vislumbrar dentro do Império, né? Dentro do período que a gente conhece como Segundo Reinado. E para ficar mais didático, para falar sobre organização socioeconômica, eu separei a estrutura social e a estrutura econômica que a gente pode visualizar dentro do Império. Eu acho importante ressaltar que mesmo que a gente faça essa separação entre a vida política, a vida econômica, a estrutura social, é importante a gente entender que elas se correlacionam e se influenciam de forma mútua. Então, a economia influencia a vida política, influencia a estrutura social, a política influencia a estrutura social e a econômica, e assim vai. Então, elas se influenciam de forma mútua. A gente faz essa separação para fazer, no caso, uma exposição didática para ficar mais tranquilo de compreender. Quando a gente fala sobre economia, dentro do Império, dentro do Segundo Reinado, a gente pode dizer que é uma economia pautada na exportação do café.
o café se torna o principal produto de exportação, o principal produto a movimentar a nossa economia durante o segundo reinado. E aí, quem introduziu o café no Brasil, essa introdução das mudas de café no Brasil, foi feita por um militar luso-brasileiro chamado Francisco de Melo Palheta. Ele trouxe as primeiras mudas para o Pará, e depois de 20 anos do café sendo consumido, sendo produzido no Pará, ele passa para o Rio de Janeiro. Nesses dois territórios, tanto no Pará quanto no Rio de Janeiro, o consumo do café ocorria em âmbito doméstico. Era um consumo que ocorria dentro dos lares. Ele ainda não tinha um nível comercial concretizado. Apenas no momento em que o café ele começa a ser produzido no Vale do Paraíba, e aí, para quem não sabe o que é o Vale do Paraíba, é um acidente geográfico que abrange vários territórios de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, o Vale do Paraíba tinha um clima favorável, tinha terras férteis, e nesse Vale do Paraíba, o café, nesse acidente geográfico, o café vai começar a ser produzido em larga escala. Ele vai agora se expandir em níveis comerciais. É a partir do momento que o café começa a ser produzido nesse território que ele vai se tornar o principal produto de exportação, o principal produto a reger aí, a movimentar a nossa economia. Pode passar, por favor, Will? Ok. Aí tem uma foto do Vale do Paraíba para vocês poderem visualizar melhor os territórios em que o café vai ser produzido, os territórios para onde ele vai se expandir. Passa, por favor, Will. Pronto. Então, é importante a gente compreender que essa produção em larga escala, o fato do café se tornar o nosso principal produto de exportação, trouxe consigo toda uma organização de produção. Era necessário que houvesse toda uma organização da produção do café, uma organização produtiva, já que era o nosso principal produto, já que era o principal produto a movimentar a economia. E aí é importante que a gente saiba que a primeira coisa, né, que começou a se fazer quando o café começa a ser produzido em larga escala, foi a implantação de fazendas cafeeiras. E aí era necessário que o barão do café, aquele que quisesse se tornar cafeicultor, que quisesse comercializar o café, era essencial que ele tivesse recursos para investir nessa implantação dessas fazendas. Porque era necessário fazer uma derrubada da mata, comprar as mudas, iniciar o processo de plantio, fora que também era necessário comprar escravizados para produzir esse café. Eu coloquei aí, né, que houve uma utilização de mão de obra escrava muito forte dentro das lavouras de café, dentro da produção cafeeira. Então, aquele que desejasse ser cafeicultor tinha que ter recursos para investir, desde a compra dos escravizados que iam trabalhar nas lavouras, até a derrubada das matas, os equipamentos que eram necessários para isso, no caso, foice, enxada, e também as mudas. E é importante compreender também que essa produção ela ocorria de modo extensivo. Isso quer dizer que é uma produção feita com técnicas bastante simplistas, com técnicas bastante rudimentares, que inclusive provocavam erosão, degradação do solo, porque o café, as safras de café, elas só ocorriam, né, só eram colhidas de 4 em 4 anos. Então, e quando uma safra de café era colhida, o território onde ele foi plantado ficava infértil. Então, era necessário que o cafeicultor ele tivesse grandes extensões, tivesse grandes latifúndios para produzir o café em diferentes épocas e garantir que esse café tivesse sempre produzindo, tivesse aí sempre em constante produção, que tivesse sempre uma colheita pronta para comercializar. E é, inclusive, desde aí que a gente, né, presencia processos de erosão do solo, degradação, que a gente vislumbra até hoje. Mas isso aí é mais com o pessoal de geografia. O importante é a gente entender que é uma produção extensiva, é bastante feita de modo bastante simples, sem levar em conta tantos impactos naturais. E aí, a partir do momento que o café se torna o nosso principal produto de exportação, que ele começa a movimentar a nossa economia, o polo dinâmico, o polo econômico do país, que antes era no Nordeste, por conta da produção açucareira, vai passar agora para o Centro-Sul, porque no Centro-Sul vão surgir ferrovias, vão surgir rodovias, que vão, no caso, servir aí, o Centro-Sul vai passar por um processo de modernização para que a produção do café ficasse dinâmica. Então, rodovias, ferrovias vão surgir, Gente, códigos comerciais, a gente tem o surgimento de novos empregos, os gente, transportes que ocorriam. então, Oi? desculpa, rapidinho, só vou dar uma paradinha na gravação porque aconteceu um probleminha aqui em casa. Tem como parar um tempinho e voltar já já? Tem, É bem mas tipo, tu rapidinho. acha que demora mais ou menos quanto tempo? Acho que uns 10 minutinhos no máximo. Deu um probleminha Tá realmente bem, sério. tá bem, É sem só um problema, tempinho. tá bem.